Então vamos lá. Retomando aqui, pessoal. Então vamos entrar na aula 2 do preparatório para o Exército, tá? Bom, na aula 1 que a gente acabou de estudar, a gente fechou o assunto de amálgama de prata. Na aula 2, vamos começar com sistemas adesivos. Depois a gente vai para o número de vidro. Então vamos lá. Como introdução. Um adesivo é um material geralmente líquido que se solidifica entre dois substratos, sendo capaz de transferir uma carga de um substrato para o outro. Definição do Baratieri, 2010. Agora, olha só. Na introdução dos sistemas adesivos, não tem como não falar sobre dois artigos que foram muito importantes no desenvolvimento da adesão dental. O primeiro é do autor Buonocore, em 1955, que ele publicou esse artigo. E o que a gente tinha até então para a gente entender o cenário que Buonocore foi levado a esse estudo? A gente tinha as resinas acrílicas que eram utilizadas para fazer as restaurações do dente como alternativa aos amálgamas de prata. Então o pessoal já queria restaurações estéticas, mas os materiais falhavam muito. Falhava-se muitas restaurações de resina. E o pessoal ficava encucado, falava assim, poxa, por que a resina acrílica não fica bem aderida no dente? E a gente vê a indústria naval e a indústria automobilística que pinta casco de navio, pinta automóvel, e a tinta acrílica, que deixa de ser uma resina acrílica também, fica. E fica no mar, que é uma condição ainda ruim, e fica lá e não descasca. Aí Buonocore, intrigado, foi à indústria naval, bateu lá na porta. Ah, indústria naval, o que você faz no seu processo de adesão da tinta acrílica ao casco? Ah, a gente faz um ataque ácido no metal. Ah, isso a gente não faz no dente. Então vamos fazer no dente. Aí pegou o esmalte nos corpinhos de prova e fez o condicionamento com, então, ácido fosfórico, 80%, e colocou lá, botou para comparar com o grupo original e, obviamente, como fez o condicionamento com ácido fosfórico, teve uma retenção bem maior. Aí publicou. Então veio a ideia de fazer uma técnica de condicionamento ácido em esmalte, que o Buonocore fez. Então foi um marco na odontologia isso daí. Depois, mais tarde, em 79, Fusayama complementou ainda a técnica de Buonocore. Ele falou o seguinte, olha, esse condicionamento ácido não deve ser feito somente em esmalte, mas ele deve ser simultâneo, feito tanto em esmalte como também em dentina. E aí o que na época falou assim, que isso, fazer condicionamento ácido em dentina, e vai chegar na polpa, e vai necrosar tudo quanto é dente, tal, discutiu-se isso. Só que hoje em dia a gente tem condicionamento ácido em dentina. Ficou. E além disso, ele trouxe duas coisas. Além desse condicionamento total, ele também trouxe a introdução de monômeros hidrofílicos. Que ele falava o seguinte, olha, a dentina ela é úmida. Então eu tenho que trabalhar com monômeros que sejam amigos da água, hidrofílicos. E aí começou a acrescentar monômeros hidrofílicos na solução adesiva. Então houve esses dois marcos aí fundamentais também no estudo de Fusayama. Aí a partir daí o que a gente tem foi o desenvolvimento mais recente, foi o desenvolvimento dos sistemas adesivos autocondicionantes, e agora veio com a ideia de sistemas adesivos universais. A gente vai conversar sobre isso no decorrer da aula. Bom, então, para iniciar, eu tenho que passar por alguns conceitos para que depois, no decorrer da aula, a gente mencione esses conceitos de uma maneira mais rápida. Então, olha só. Primeira coisa vai ser diferenciar a adesão de coesão. A adesão é a força que une duas moléculas de composições diferentes, desde que haja um íntimo contato entre elas. Ou seja, eu vou unir moléculas de composições diferentes até que elas se aproximem bastante a uma distância aproximadamente de 3 zeros, 7 micrômetros. 0,0007 micrômetros. Aproximou-se nessa distância, o material já está aderido.
é o material utilizado para produzir a adesão, é o adesivo. Coesão é a força que mantém as moléculas de composições similares adesivas. É o que faz com que o material ele seja difícil de ser quebrado, difícil de ser rompido, desde que haja um íntimo contato entre eles. O material utilizado para produzir a coesão é o aderente. Então, um cutão de poeira, ao soprar esse cutão de poeira e o cutão de poeira correr, ele não tem uma adesão ao chão. Ao pegar esse cutão de poeira e eu descabelar esse cutão de poeira, ele não tem uma coesão. Tá? Então, primeiro essas diferenças de conceitos. Depois, energia superficial e tensão superficial. A energia de superfície vai estar relacionada, geralmente, ao líquido. Desculpa, falei o contrário. Energia de superfície está relacionado ao sólido. Quem é o sólido da nossa adesão é o dente, esmalte e dentina. Eu sempre vou buscar uma alta energia de superfície. Energia de superfície, em minhas palavras, assim, que não são palavras do livro, seria o quê? Pensa assim, ó, é a vontade que aquele líquido vai ter em reagir com alguém. Então, quanto maior for a energia de superfície, maior vai ser essa vontade, mais ávido ele vai estar por reagir com alguém. Então, sempre eu vou querer uma energia de superfície lá em cima, porque eu quero que aconteça essa reação. Eu quero que aconteça essa adesão. A tensão superficial é exatamente o contrário. Se a energia de superfície é a vontade de reagir com alguém, a tensão superficial é a vontade de não reagir com alguém. Então, quanto maior for a tensão superficial, maior vai ser essa vontade de não reagir com alguém. Então, para uma adesão, que eu quero que aconteça a reação, eu vou buscar valores menores, idealmente, para um processo adesivo ali. Tá? Só que a tensão superficial está relacionada ao líquido. A energia de superfície, como está relacionada ao sólido, eu vou ter artifícios durante a minha técnica que aumentam esse valor de energia de superfície. Enquanto a tensão superficial está relacionada ao líquido, aí a indústria vai me produzir um líquido que tem uma tensão superficial menor. Tá? Bom, olha lá. Então, para maior adesão, a tensão superficial deve ser menor do que a energia de superfície. Isso vai me proporcionar um ângulo de contato mais próximo de 0 grau. Acho que mais para frente eu vou estar mostrando uma figura que vai explicar bem o que é esse ângulo de contato próximo de 0. Tá? Umedecimento e molhamento é a capacidade que o adesivo apresenta de recobrir totalmente o substrato, sem incorporação de bolhas de ar. O menor ângulo de contato do adesivo vai me proporcionar a melhor capacidade de umedecimento. Então, olha só, o termo ângulo de contato é o termo que eu vou usar em busca do menor possível, mais próximo de 0. Porque esse ângulo de contato pequeno me proporciona um grande molhamento. Quando eu aplico o sistema adesivo na cavidade, eu quero o quê? Que esse sistema adesivo ele percorra toda a cavidade, que ele tenha um umedecimento, que ele tenha um molhamento bom. Para isso, ele vai precisar de um ângulo de contato pequeno. Então, tem que saber isso tudo. Energia de superfície alta, tensão superficial baixa e ângulo de contato menor possível, próximo de 0, para me dar um bom umedecimento. A contaminação do substrato reduz a energia de superfície. Mesmo a tensão superficial menor do que a energia de superfície, a contração de polimerização também pode impedir a adesão. Ou seja, mesmo eu tendo as condições do sólido e do líquido favoráveis, o fator contração de polimerização, que a gente vai estudar melhor lá na aula de resinas, também pode interferir no processo de adesão. Tá? E aí já vem a primeira questão só de conceitos. Olha lá, a Nusavice, em 2005, afirma que há um crescimento exponencial no desenvolvimento de técnicas e materiais adesivos. Segundo o referido autor, em relação à adesão, é correto afirmar que, para a obtenção de uma união adesiva aos tecidos dentais, deve ser considerados fatores molhamento, interpenetração, imbricamento micromecânico e adesão química. Tá. Vamos lá, o que está errado no A? Smirley é responsável pela adesão dentinária, não é Smirley, seria a camada híbrida. O ácido fluorídrico, 37%, não é ácido fluorídrico, é ácido fosfórico. O condicionamento com ácido fosfórico, isso aqui é ácido fosfórico, tá?
dissolve seletivamente a superfície do esmalte, produzindo microporosidades e reduz a energia de superfície total. Isso aqui está errado. Depois a gente vai estudar isso aí mais a fundo. O que o ácido faz com relação à energia de superfície em esmalte e em dentina. E a adição de monômeros hidrofílicos, como o TEG-DMA, ali o exemplo, ele é um diluente. Os adesivos possibilitou o desenvolvimento de sistemas penetrarem profundamente nas fibrilas colágenas da dentina desmineralizada, formando camada híbrida. Essa técnica é conhecida como adesão úmida. Tá. Então, o gabarito realmente é letra B. Então, olha só, as indicações para os sistemas adesivos são diversas. Restaurações de resina, direta e indireta, amálgama, que a gente acabou de ver. Material ionômero de vidro é um material adesivo, embora a adesão não seja a mesma adesão dos sistemas adesivos, mas o ionômero de vidro tem uma adesão química, vamos ver daqui a pouco isso, diferente dos sistemas adesivos que tem uma adesão micromecânica. Restauração de porcelana com liga metálica, colagem, proteção pulpar, sensibilização, reparo de restaurações, selantes, reforço radicular. Então, reforço radicular, sempre sublinha isso aí. Confecção de núcleos parciais diretos, que são os núcleos de preenchimento, cimentação adesiva dos pinos ou das peças cerâmicas. E aí vai, regularização da dentina, pré-hibridização, prótese adesiva, colagem de dispositivos ortodônticos, ou seja, eu tenho uma gama de indicações adesivas hoje em dia na odontologia. Tá? Como limitação, a gente tem o treinamento do dentista. Ao contrário do que eu falei na aula de amálgama, aqui eu tenho uma sensibilidade de técnica bem avançada. Eu tenho que ter muito controle no meu condicionamento, muito controle na minha lavagem, muito controle na minha secagem, muito controle no meu primer, como que eu aplico, por quanto tempo que eu aplico, como que eu seco, se eu polimerizo ou não, se eu passo adesivo, se está todo mundo junto, se está todo mundo separado. Então, para cada etapa de cada passo operatório, tem um viés que eu tenho que seguir certinho, um padrão, porque eu posso ter desvios de técnica, muitos desvios de técnica. Então, é uma técnica muito sensível. É uma técnica que exige um treinamento apurado do dentista. E aí, tanto é isso que hoje em dia a tendência vai ser sempre fazer uma simplificação, ou seja, sempre que o material faça o trabalho do profissional, ou seja, para que a variação entre os diversos profissionais não seja muito. Ou seja, para que eu já não faça um condicionamento ácido, porque o próprio material já faça essa etapa do condicionamento ácido, para que o próprio material já faça etapa tanto do condicionamento do ácido fosfórico como do condicionamento do ácido fluorídrico também. E aí vai. A tendência é sempre essa. O tipo de substrato é outra limitação. Eu tenho como observação aqui, ó, aumento do tempo de condicionamento ácido ou remoção mecânica de uma dentina hipermineralizada. Eu tenho que saber qual vai ser o meu substrato para saber como que eu devo agir. A adesão ao esmalte funciona de uma maneira. A adesão à dentina funciona de outra maneira. A adesão à dentina hipermineralizada tem mais um viés. Eu aumento o tempo de condicionamento ácido, já que ela é mais mineralizada, ou eu removo essa dentina hipermineralizada, se ela for muito escura e acabar prejudicando a minha estética final. Então tem que levar isso em consideração. Outra limitação, a composição e a armazenagem do produto. O solvente acetona pode apresentar uma redução significativa da capacidade de união à dentina ao longo do tempo de armazenagem, além de serem mais dependentes da umidade dentinária. Então, a gente vai ver no decorrer que eu tenho alguns tipos de solvente. Dentre eles, eu tenho um solvente chamado acetona. A acetona é o solvente que, digamos assim, que vai exigir mais cuidados, que eu tenho que ter mais atenção, é o mais passível de dar problema, tá? Então, olha lá, simplesmente com tempo de armazenagem, ela pode apresentar uma redução da capacidade de adesão, ela é mais dependente da minha qualidade de umedecimento da dentina, então tem que ter muita atenção quando eu uso o solvente acetona. Outra limitação seria a umidade da dentina. Um solvente à base de água apresenta um desempenho similar em dentina seca ou úmida. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também lá na frente, por causa da expansão do colágeno. E deve-se evitar o colabamento ou overwet, ou seja, secar demais ou secar de menos. Colabamento quando seco demais, overwet quando eu seco de menos.
O tamanho e forma da cavidade, que as cavidades são retentivas ou socavadas, frequentemente aumentam o fator C. O fator C a gente vai discutir ele mais na aula de resinas, o que é isso, como que a gente deve evitar isso e o que isso interfere. E a flexão dental também, finalizando aqui as limitações, são lesões de abfração. Em lesões de abfração, os pacientes com apertamento podem gerar tensões, especialmente na região cervical dos dentes, ocasionando em maior desafio adesivo. Bom, e aí vamos para a composição do sistema adesivo. E aí vamos começar a separar aqui uma nomenclatura. Então, a partir de agora, a gente vai chamar primer é uma coisa, adesivo é outra coisa e sistema adesivo é outra coisa. Vamos considerar assim, primer é uma substância que a gente vai estudar o que é isso. Adesivo é uma outra substância diferente que a gente vai estudar o que é isso. E o sistema adesivo seria o uso conjunto do primer e do adesivo. Tá? Então, olha só. Primer. Primer eu tenho monômeros resinosos essencialmente hidrofílicos, como, por exemplo, o EMA. Então, repara que eu tenho monômeros resinosos essencialmente hidrofílicos, ou também pode vir com o nome de bifuncionais. Ou, em questões, já vi provas em que o gabarito vinha falando assim, um primer com monômero hidrofílico. Tá? E era o gabarito que aparentemente ficou como o gabarito final. Crítica é a seguinte, o primer ele tem os monômeros principais dele, por exemplo o EMA, que são moléculas grandes. Uma molécula grande vai ter, aqui ó, tem a molécula do EMA, e eu vou ter na molécula do EMA alguns grupamentos. Por exemplo, OH, por exemplo, COOH, outro OH, outro COOH, outro OH, mais um OH. Ou seja, o que eu estou botando aqui? Grupamentos hidrofílicos. Mas, a maioria ali, mas eu vou ter também grupamento ligação dupla CH2, que é o quê? É um grupamento hidrofóbico. A molécula, esse aqui é hidrofílico? Quase todo, né? Mas não é todo. Predominantemente, essencialmente hidrofílico, mas não é todo. Mas de uma maneira geral, tá bom, esquece isso aqui, mas só que eu não posso esquecer isso aqui, porque isso aqui vai ter uma função importantíssima, essa partezinha hidrofóbica da molécula do primer. Então, se ela tem uma função que é importantíssima, eu tenho que sempre me lembrar dela, ela sempre tem que existir. Ela não pode em uma molécula não existir. Não pode. Por quê? Porque depois do primer vai vir o adesivo. O adesivo é quem? É hidrofóbico. E o adesivo vai se unir aonde aqui? É aqui, ó. Não é aqui que o adesivo vai se unir. O adesivo vai se unir aqui. Então ele tem que ser essencialmente hidrofílico. Ou também chamado de bifuncional. Ele entra no ambiente hidrofílico, é bem aceito pelo ambiente hidrofílico, mas ele tem a função 1 e tem a função 2 da bifuncionalidade, que é o se unir ao adesivo. Tá? Então, voltando, ó. Eu tenho, então, esses monômeros principais, eu tenho os solventes orgânicos, que podem ser os álcools, que principalmente o mais utilizado é o etanol. Então, na prova pode vir o nome etanol, mas ele é simplesmente o mais utilizado. Se vier com o nome álcool, está até o nome mais certo. Tá? Mas existem outros. Butanol terciário é um outro exemplo de álcool que pode ser utilizado como solvente orgânico também. Tá? Eu tenho também a acetona, como eu acabei de falar. Atenção para a acetona, porque geralmente ela tem um desempenho inferior. E eu posso ter a própria água funcionando como um solvente também. Então eu posso ou não conter água dentro do meu primer. Então no frasco primer eu tenho os amigos da água. No frasco adesivo eu tenho os inimigos da água. Porque olha só quem está aqui dentro. Eu tenho monômeros resinosos hidrofóbicos, que não gostam da água, como por exemplo o BiGMA. Então aqui ele só vai ter a ligação dupla CH2 nesse exemplo, ele não vai ter esse daqui todo.
Não contém solventes, não contém água, óbvio. Não tem água, monômeros hidrofóbicos. Eu tenho os fotoiniciadores aqui. Até porque a água também ela acaba deteriorando o fotoiniciador. Então, tudo bem, ele está armazenado num ambiente que não tem água. Então, olha só, eu tenho duas substâncias aqui que são antagônicas. Cada um vai ter a sua função e cada um é diferente do outro. Foi até aqui? Entendeu? Quem é o primer, quem é o adesivo. Então, olha lá. Todo primer é presente no sistema adesivo contém considerável quantidade de solvente orgânico. Então, ele quer saber quem é o solvente orgânico aqui. Só procurar algum álcool, ou pode vir com o nome de etanol, que é o álcool mais comum, ou então um butanol terciário, enfim, procurar algum nome de um álcool, ou acetona, ou até mesmo água. E aqui, no caso, a acetona. Olha lá, exercício de 2009. O primer é um agente de união utilizado em restaurações adesivas. Assinale, dentre os itens listados abaixo, aquele que melhor define o produto. E aí eu vou direto lá, por causa do tempo, resina hidrofílica de baixa viscosidade, que promove a união a um substrato tal como a dentina. Olha lá, hidrofílica. Ó, hidrofóbica, não é. Então, corta isso aqui. O primer, ele é essencialmente hidrofílico, ou quase todo hidrofílico. Repara, aqui ele está falando, aí que eu quero que vocês cheguem nessa entender a questão nesse nível aqui. Ele está essencialmente, o examinador aqui ele está querendo saber se você está querendo saber se a primer ele é hidrofílico ou se ele é essencialmente hidrofílico. Não, o mérito da questão não é esse. O mérito da questão aqui não é esse. Você não vai brigar com a questão. Beleza? Agora, entre hidrofóbico e hidrofílico, eu sei que o primer ele é hidrofílico. Então, beleza, já cortei ali. Estou entre a B e a D. Alta viscosidade, imagina aquele primer com uma alta viscosidade e, consequentemente, um baixo escoamento. É isso que eu preciso? Não. Exatamente o contrário. Então, estou na B. Ah, mas ele botou resina hidrofílica, não botou essencialmente hidrofílica. Tá bom, mas as alternativas você vai na B. Se tivesse a alternativa E ali, ó, resina essencialmente hidrofílica de baixa viscosidade que promove a união a um substrato tal como a dentina. Pô, aí você, beleza, aí você ia na E. Mas não tem, você vai na B. Tá? Requisitos básicos, então, dos adesivos dentais. Estrutura dental sadia deve ser preservada. Obtenção, uma ótima retenção deve ser conseguida e a microinfiltração deve ser prevenida. Sim, isso aí seria excelente, né? Os fatores dependentes da superfície dental. O que depende da superfície do dente, o que depende do sólido. Então, o sólido, o dente, deve estar adequadamente limpo. Então, não posso ter, por exemplo, resto de cimento provisório. Não pode. Sempre limpo, limpo, limpo. O mais limpo possível. A energia de superfície, que depende do sólido, deve estar adequada. Quanto maior a energia, maior a atração pelo adesivo. A superfície rugosa favorece uma retenção mecânica, enquanto uma superfície lisa favorece um escoamento. Então, já que depois a gente vai falar de ionômero de vidro, já vou começar a puxar o assunto para cá. Então, uma superfície rugosa, como ela é rugosa, ela vai favorecer um imbricamento depois nesses picos e vales. Tá? E vai criar esse imbricamento ali. Mecanicamente vai ficar retentiva aquele material. Uma superfície lisa, eu não tenho imbricamento mecânico. A superfície é lisa. Não tenho. Isso é bom, porque eu consigo um escoamento legal. O material ele escorrega pela superfície lisa. Agora, isso é legal. Agora, eu tenho que ter um outro tipo de adesão aqui. Qual seria essa adesão? Uma adesão de natureza química. Já que não é micromecânica, tem que ser pelo menos química, que a gente vai buscar no ionômero de vidro. Então, o condicionamento com ácido para um sistema adesivo, eu vou buscar um tipo de superfície. Um condicionamento com ácido para um cimento de ionômero de vidro, eu vou buscar outro tipo de superfície. Então, não pode ser o mesmo ácido, nunca. Não tem como. E aqui eu vou usar o ácido fosfórico e aqui o ácido poliacrílico, depois a gente vai conversar sobre ele. Então, vamos lá. Fatores relacionados agora ao líquido, ao sistema adesivo.
A tensão superficial, como a gente já falou, quanto menor, melhor a adesão. A capacidade de molhamento, quanto menor a viscosidade, melhor para a adesão, indo realmente ao encontro do que estava falando da questão anterior. A estabilidade dimensional e a resistência mecânica são fatores, e biocompatibilidade, finalizando os fatores relacionados ao adesivo. Mas a estabilidade dimensional e a resistência mecânica estão diretamente relacionadas aos sistemas adesivos com carga. O sistema adesivo com carga, ele além, olha só, quando a gente fala até por um erro de tradução, às vezes tem em livro, isso às vezes pode acabar vindo em questão de concurso também. Adesivo, eu falei, já diferenciei, primer é uma coisa, adesivo é outra, sistema adesivo é outro. O adesivo, ele pode vir com o nome de resina fluida. Não confundir o termo resina fluida, que ele se refere ao adesivo, com a resina flow, do tipo flow. São duas coisas diferentes. O adesivo, ele também pode ser chamado, por um erro de tradução, digamos assim, ele vem chamado de resina fluida. Por quê? Porque, na verdade, a composição do adesivo se assemelha a uma composição de resina. Mais detalhadamente agora, na resina eu vou ter uma parte orgânica e eu vou ter uma parte inorgânica, que são as partículas. É lógico que na resina essa proporção é muito maior para a parte inorgânica. Eu vou ter um conteúdo de carga 70%, 80% e o resto de parte orgânica. No adesivo isso é invertido. Eu vou ter uma resina praticamente só com parte orgânica, que são os sistemas adesivos sem carga, ou ainda uma parte orgânica com algumas pitadinhas ali, com alguma quantidade pequena de partículas, que são os sistemas adesivos com carga. Mas, de uma maneira geral, ela pode ser comparada, a composição do adesivo, com das resinas. E aí vem com o nome de resina fluida, que é só a parte orgânica, ou pouca parte de partícula, ou pouca parte inorgânica. Tá? E aí, quando eu começo a colocar partículas no meu adesivo, eu ganho em estabilidade dimensional, eu ganho em resistência mecânica, por exemplo. Coloquei partícula, ganhei essas propriedades. Então, isso aqui mais evidentes em sistemas adesivos com carga. Tá? Porque quem tem a resistência é a partícula. Quem tem a estabilidade dimensional é a partícula, não é a parte orgânica. É a parte inorgânica. E aí vamos à adesão ao esmalte. Vamos lá, esmalte. Esmalte é o único tecido mineralizado de origem epitelial e o que contém mais conteúdo mineral do corpo humano. Na composição, vamos a quem nos interessa aqui. Ó. Baratieri fala que tem 88% mineral, 10% de água, 2% de parte orgânica. O Anusavice, vem falando lá, ele tem 95% de parte mineral. Dessa parte mineral, 90% e 92% é hidroxiapatita, ou seja, quase toda a parte mineral é de cristais de hidroxiapatita. 4% de água, 1% de parte orgânica. Então é um material muito mineralizado, quase água zero. Parte orgânica, então, tem 1% só de parte orgânica. É um tecido poroso que funciona como uma barreira semipermeável, podendo ser atravessado por fluidos e pequenas moléculas. E aí, tipos, eu tenho o esmalte prismático e o esmalte aprismático. Então, olha só, 95% desse meu esmalte é de conteúdo mineral. Daí, 92% de cristais de hidroxiapatita. Estes cristais de hidroxiapatita, eles podem estar organizados um atrás do outro, formando uma fileira que vai desde a superfície do esmalte até a junção amelo-dentinária, ou seja, em toda a espessura do esmalte eu tenho uma fileira de cristais de hidroxiapatita que estão organizados dimensionalmente e recebem um nome. Tal organização de cristais de hidroxiapatita, quando organizados longitudinalmente, recebem o nome de
prismas. Então, eu tenho um esmalte que está na forma prismática. Então, eu tenho esmalte prismático. E em determinadas regiões eu tenho o esmalte, bom, também tem a concentração alta de cristais de hidroxiapatita, mas esses cristais não estão organizados estruturalmente, eles estão desorganizados. Eu não tenho uma fileira, eu não tenho um alinhamento desses cristais. Estão colocados de maneira mais amorfa, e aí eu tenho nessa região o chamado esmalte aprismático, que não tem a formação dos prismas do esmalte. Ah, tá bom, mas e daí? E daí que é o seguinte, o esmalte aprismático, ele é mais resistente ao condicionamento ácido. Então, quando eu for fazer o condicionamento ácido em esmalte aprismático, eu devo aumentar, eu devo dobrar o meu tempo de condicionamento ácido. Ah, então eu tenho que saber onde é que fica esse esmalte aprismático, porque isso interfere no meu procedimento clínico. Sim, tem que saber. Onde é que ele fica? Na superfície externa dos dentes descidos. Dente descido, pegou a parte externa, é prismático. Nos dentes permanentes, na região de cicatrículas e fissuras e na região cervical. Estou trabalhando em uma dessas três regiões, devo dobrar meu tempo de condicionamento ácido, por se tratar de esmalte aprismático. Cada prisma é composto por cristalitos, que são cristais pequenininhos, placas finas e alongadas de seção hexagonal. A definição aí do arranjo estrutural dos prismas de esmalte. Então, olha lá, o esmalte aprismático é mais resistente ao condicionamento ácido, e assim como também é mais resistente ao condicionamento ácido, o esmalte que é rico em fluoretos, e está presente na superfície externa, dente descido, cervical, cicatrículas e fissuras, dentes permanentes. Propriedades. Então, eu tenho uma alta densidade e dureza, eu tenho alto módulo de elasticidade, baixa resistência à tração e alta fragilidade, são características do esmalte. O mecanismo de adesão do esmalte se dá por retenção micromecânica. Então, eu posso até fazer uma regra de 3 aqui, ó. Então, já que ele está falando, que o esmalte tem como a retenção micromecânica, já vou adiantar aqui até uma coisa a mais, para ficar melhor. Microporosidades. Então, no esmalte, eu tenho minha retenção micromecânica formada através das microporosidades. Eu tenho valores de adesão altos, acima de 20 megapascal. Então, é excelente a qualidade adesiva quando o substrato é esmalte. Após o condicionamento ácido, então olha só, o esmalte está lá, eu vou fazer o condicionamento ácido, já vi a questão de tempo, dobrar o esmalte prismático, dobrar no esmalte aprismático, quer dizer, fiz o condicionamento ácido, após esse condicionamento ácido, eu aumento a energia de superfície. Então, olha só, em média, a tensão superficial do líquido está ali em torno de 40 dinas por centímetro. Eu tenho o número de 40. A energia de superfície do esmalte não condicionado é 28, que é menor do que 40. Então, eu estou com a tensão superficial ganhando da energia de superfície. Isso é bom ou isso é ruim? Fala ruim. Ruim. Então, quando eu faço esse condicionamento ácido, o que vai acontecer? Esse 28 vai pular para 70. E agora, a energia de superfície está maior do que a tensão superficial. 70 ganhando de 40. E agora, então, eu cheguei numa condição, cheguei numa condição boa. Cheguei numa condição boa. Bem propícia já para o adesivo. Propícia. Além disso, o ataque ácido, ele criou microporosidades, ele deixou a superfície mais rugosa. Então, ele fez essas duas coisas que são importantíssimas. Cadê? Vamos ler. Após o condicionamento ácido, aumenta essa energia de superfície, de 28 para 72 dinas por centímetro, contra 40 dinas por centímetro do adesivo.
Criam-se, então, também as microporosidades, de 5 a 50 micrômetros, além da remoção da camada superficial do esmalte de 10 micrômetros, que serão preenchidas pelo adesivo com a formação dos tags. Então, olha só. Então, eu tenho duas coisas importantes. O aumento da energia de superfície e a formação dessas microporosidades. As microporosidades têm tamanho de 5 a 50 micrômetros, além da remoção da camada superficial de esmalte. Então, coloquei o ácido sobre o esmalte. 10 micrômetros ali, ele vai remover irreversivelmente aquela superfície do esmalte. A partir daqui, ele vai criar microporosidade, de 5 até 50 micrômetros de profundidade, pelo tempo preconizado. Como eu já criei a retenção, como eu já aumentei a energia de superfície, como eu já criei essa microporosidade, ele já está pronto para receber a resina fluida, que a gente acabou de conversar, nada mais é do que o adesivo. Posso colocar o adesivo direto. Precisei do primer? Não. Então não preciso de um primer. Então se eu for fazer uma restauração a nível de esmalte, eu não preciso do primer. Não preciso do primer. Ácido e adesivo, direto. Ok. Ainda, para fins de concurso, lá, formação dos tags, lá na nos avisa, eles têm de 10 a 20 micrômetros de comprimento e 6 micrômetros de diâmetro cada tag desse aí. Então formou-se ali essas microporosidades. Nessas microporosidades, quando eu colocar o adesivo vai formar vai seguir por aqueles canudos de microporosidade, formando os chamados tags resinosos e acontecendo esse imbricamento mecânico ali, que depois eu não consigo tirar aquele canudo de adesivo que está imbricado dentro da superfície do esmalte. Não consigo mais. Está colado ali. Ok. O ácido, ele pode se apresentar na forma de gel ou na forma de semigel. Porque na forma de líquido, que é a forma, digamos assim, mais aspas aqui, minhas palavras, a forma original do ácido, é impraticável de trabalhar com ele clinicamente. Como é que eu vou pegar um ácido líquido e colocar na boca? Ele vai escorrer? Não dá. Então, eu vou colocar um ácido na forma de semigel ou de gel, preferencialmente na forma de gel, porque na forma de gel eu consigo, ainda que esse ácido fique estabilizado, eu consigo fazer um ácido em esmalte sem condicionar a dentina, por exemplo. Ok, melhor, ele fica um pouco mais viscoso, fica bem mais viscoso, eu consigo fazer um ataque seletivo de ácido. Só que para eu transformar esse ácido de líquido para gel ou para semigel, eu tenho que adicionar alguma coisa. Para eu adicionar, quando eu adiciono hidroxicelulose, aí eu estou transformando esse meu líquido em um semigel. A hidroxicelulose tem algum poder de adsorção mais forte à superfície do dente? Não, não tem. Então, se fosse o semigel ou se fosse o líquido, eu lavaria muito fácil. Coloquei ali, tem um corante azul, vamos lá, que o ácido seja o azul. A lavagem seria simplesmente remover o azul. Joguei a água, saiu o azul, está lavado o dente. O problema é que quando eu trabalho na forma de gel, que é a melhor forma para eu trabalhar, eu tenho que colocar como espessante uma sílica. E essa sílica, ou também as esferas poliméricas, a sílica ela tem uma adsorção à parede do dente. Ela tem uma forcinha que a deixa atraída ali pela superfície do dente. E simplesmente pelo fato de eu jogar água, isso aí não é uma força suficiente, assim, joguei água rapidinho e sai. Eu tenho que jogar água e insistir nessa lavagem por um tempo maior. Por isso que se recomenda a lavagem do ácido por, pelo menos, o mesmo tempo de aplicação dele. Eu vou colocar lá o ácido durante 15 segundos, então que eu lave ali, não remova só o azul em 2 segundos. Eu remova e fique lá insistindo nessa lavagem, por pelo menos 15 segundos, e idealmente pelo dobro do tempo. Para que remova as partículas de sílica que ficaram adsorvidas à estrutura dental, levando-se em consideração que essa sílica está presente porque ela é a responsável por deixar o ácido na forma de gel. Foi?
Contaminação com sangue, saliva, óleo, pode reduzir o nível de energia da superfície contaminada. Então, este deve ser removido e o esmalte novamente condicionado por 10 segundos. Isso é uma questão de discussão ainda. Tá? Tem autores que falam assim, não, você já fez o condicionamento, se depois acontecer a remoção, não deve fazer novo condicionamento. Tá? Então tem um pouco de diferença para autores. Fazer a prova do exército é o que está no Anus Avice, por exemplo. O Anus Avice vai falar o quê? Condiciona novamente. Justificativa do Anus Avice, que deve condicionar novamente. A energia de superfície baixou. Então você aumenta novamente a energia de superfície. Para quem defende a outra coisa, fala o seguinte, olha só, você já fez um condicionamento ácido. Então você já removeu a parte mineral. Você vai condicionar que parte mineral que você já removeu? Tá bom, a gente não está aqui para chegar na resposta mais certa. Isso aí deixa para o mestrado, doutorado. A gente vai para a prova. Tá? Então na prova está no livro está isso aí. Então vai um novo condicionamento por 10 segundos. Até porque o condicionamento é por um tempo menor, né? Bom, o ácido mais utilizado é o ácido fosfórico, na concentração de 30% a 40%. Lá no Anus Avice, de novo, olha lá, 30% a 50%. Ele até aumenta um pouco. Maiores concentrações, ou seja, quando eu uso 60%, 70%, concentração maior do que 50%, resultam na formação de uma camada aderente de monocálcio fosfato monohidratado na superfície condicionada, que inibe a contínua dissolução do ácido. Então, olha só, eu tenho uma concentração a seguir, 30% a 50% lá no Anus Avice. Se eu trabalhar com uma concentração acima dos 50%, eu vou ter formação de uma camada aderente chamada monofosfato monohidratado. Mono. Acima é mono. Abaixo é di. Tá? Deixa eu ver onde está o di. Concentrações abaixo de 27% podem formar um precipitado de cálcio fosfato, de hidratado. E às vezes eu já vi questão que eles trocaram isso aqui. Concentração acima de 50 forma um aderente de cálcio fosfato de hidratado. Não, o di é o menor, é abaixo de 27. O mono é o maior. Tá? Então, concentrações acima de 40 parecem dissolver menos cálcio e resultam em padrões morfológicos de ataque ácido com pior definição. Está lá no Baratieri. E ele ainda continua. A aplicação de 50% de ácido fosfórico durante 1 minuto produz um precipitado, que é um aderente, monocálcio fosfato monohidratado, que pode ser lavado. Concentrações abaixo podem formar um precipitado que não pode ser removido tão facilmente assim. Então, lá, o tempo, no Anus Avice, 15 segundos e a lavagem por 20 segundos, para remover aquela sílica. Lá no Baratieri, 15 e 60 segundos, eu tenho resultados similares de resistência de união e microinfiltração. O ácido fosfórico age na superfície do esmalte através de duas formas, aumentando a energia de superfície, como a gente já conversou, e aumentando a área superficial, aumentando essa rugosidade. Então, aumenta a energia de superfície, porque remove película e cristais não reativos da superfície, e aumentando a área de superfície, porque aumenta a porosidade e a profundidade de até 20 micrômetros. Eu tenho padrões de condicionamento ácido, com condicionamento ácido tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O tipo 1, eu faço a remoção do núcleo do prisma de esmalte e a periferia ela fica intacta, é o mais comum. O tipo 2 é o inverso, remove a periferia e o núcleo fica intacto. E o tipo 3 é um padrão morfológico que não tem muita regra, um padrão não definido. E o que determina isso aí é a concentração e o tempo. Tá. Então, a questão, o mecanismo de adesão resina-esmalte dos adesivos dentinários para esmalte é
microporosidade. Aqui, ó, esmalte, microporosidade.